Olá, bom dia, queridos. Deus abençoe a todos. Segunda-feira, mais um dia de meditarmos na palavra de Deus. E o tema de hoje, Jesus é a fonte de vida eterna. Temos dois textos que nos ajudam e nos levam a compreendermos melhor esse tema magnífico, que nos revela que Jesus é a fonte de vida eterna, a fonte que jorra água, que se bebermos, jamais teremos sede novamente. Amém? Vamos ler os textos? O primeiro texto está em João, capítulo 4, versículo 14, que diz o seguinte: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O segundo texto está em Apocalipse 22, 17. E diz o seguinte: o Espírito e a noiva dizem, venha. Aquele que ouvir isso, diga também, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Amada igreja, o Senhor deixa aqui bem claro, explicitamente claro, o desejo do coração dele em se expor, em revelar a toda a humanidade que ele é a fonte de água viva. Só que ele também nos revela que diz o seguinte, que aquele que tem sede, que vá, que busque, que se achegue a ele. Amém? Então, se você tem sede de Deus, se você tem sede da vida eterna, não existe outra pessoa que você deva procurar senão Jesus. Ele é nossa fonte inesgotável, insaciável, que se nós bebermos uma vez, queremos beber sempre dessa água. Amém? Uma certa vez, Jesus pergunta aos discípulos quem diziam os fariseus que era ele. E os discípulos respondem que, Senhor, eles dizem que tu és um profeta, e outros dizem que tu és fulano de tal. E Jesus pergunta aos seus discípulos, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou Pedro poderia responder, tu és a fonte de água viva, Senhor, que nos sustenta, que mata a nossa sede, e que nos leva à eternidade contigo. Aí a pergunta que eu queria deixar para a igreja hoje: quem é Jesus para você? Tem sido a sua fonte de água viva? Tem sido a boa parte que você escolheu para a sua vida? Então vamos, no decorrer dessa semana, queridos, meditarmos, nos empenharmos, entrar no nosso quarto e realmente compreendermos, nos deleitarmos em Deus, assim como fez Maria, que escolheu a boa parte, nos deleitarmos em Deus e buscar nele essa resposta. Jesus é realmente a fonte de água viva para mim. Jesus tem sido realmente o meu alimento de dia e de noite. Eu sou verdadeiramente um cristão aos olhos de Deus. Amém, queridos? Que o Senhor, que o Espírito Santo nos conduza a uma semana abençoada. Que possamos nos deleitarmos nessa fonte de água viva que é Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, queridos.